Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 24 de abril de 2025, estamos aqui novamente caminhando pelas Escrituras. É uma alegria enorme estar com os irmãos, podemos abrir a palavra do Senhor, meditarmos nela, buscando orientação da parte do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos iniciar nesse momento, orando ao Senhor, pedindo a Ele graça, que Ele nos ilumine a mente para entendermos a Sua palavra. Vamos orar? Deus Santo e Bendito, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos a nós ofertadas. Obrigado, Senhor, por este momento, onde nós podemos parar um pouco a nossa rotina e, junto com nossas famílias, Senhor, abrir a Tua palavra, a Tua Escritura e podermos meditar nela. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, abra o nosso entendimento para que possamos entendê-la e assim, Senhor, colocarmos em prática. Nós te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, é um capítulo longo, são 27 versículos, mas nós vamos rapidamente ver esse texto hoje. Atos, capítulo 24, nos diz assim a palavra do Senhor. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por intermédio, gozado da paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre por toda parte, isso reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de a conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles: Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei.
esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Irmãos, Deus sempre procura a sua glória, nós já vimos isso algumas vezes. E nesse sentido, a glória do Senhor também é o nosso alvo. Nós vivemos e existimos para glorificar a Deus. Às vezes os momentos ficam complicados, às vezes a vida fica dura. E a grande dúvida que deve estar sempre no coração do cristão é como eu posso viver para glorificar a Deus mesmo em meio a essas circunstâncias difíceis. Buscar a glorificação do Senhor nos faz encarar as circunstâncias com sobriedade, com tranquilidade, mas também sempre procurar uma oportunidade. É sobre esses 2 aspectos relacionados à tranquilidade e oportunidade que o texto que nós acabamos de ler vai tratar um pouco. O texto, meus irmãos, é uma continuação depois da prisão de Paulo. Paulo, preso lá em Jerusalém, primeiramente pelos judeus, tentavam linchá-lo. A acusação falsa que tinham contra ele é que ele havia pregado contra a lei, contra Moisés, contra o templo, e que estava profanando o templo, trazendo alguém de Éfeso para entrar no templo. Isso era uma mentira. Na verdade, Deus foi providente e preservou a Paulo, trazendo um comandante chamado Lísias, que tomou Paulo pela mão e o guardou. Esse comandante tinha intenção de descobrir o que estava acontecendo, mas não conseguiu isso de forma tão fácil. Achou que podia interrogar Paulo por meio de um interrogatório com espancamentos. Paulo então disse para ele que ele era romano, e a partir desse instante Lísias tem um tratamento diferenciado com Paulo. Os judeus, vendo que não iam ter condições de lutar nessa situação, armaram para matar Paulo por meio de uma maldição, inclusive. Eles amaldiçoaram a si mesmos se não conseguissem matar Paulo. Deus foi providente novamente, e aí então fez com que um sobrinho de Paulo ouvisse a história e contasse para Lísias. Lísias organiza praticamente um exército, mais de 400 homens, e envia Paulo então para Cesareia ao encontro do governador Félix. Foi assim que encerrou-se o capítulo 23, Paulo sendo entregue em Cesareia nas mãos de Félix e com uma carta explicando toda a situação. Lísias explica para Félix, primeiro, qual foi as condições que Paulo foi preso, e ele dá uma floreada, claro, dizendo que ele sabia que Paulo era romano, ele não sabia. Segundo, falando sobre o perigo que Paulo estava correndo dessa tramóia para tentativa de matar Paulo, e depois dizendo que não encontrou em Paulo nenhuma coisa grave que pudesse significar pena de morte ou até mesmo de prisão. Então Lísias já entregou de alguma forma para Félix, todo organizado. Capítulo 24, meus irmãos, é esse encontro de Paulo com Félix. Todo o capítulo é sobre esse encontro de Paulo com o governador Félix. Nesse momento nós temos pelo menos 3 partes nesse texto. Primeiro momento nós temos uma acusação feita contra Paulo, que vai do versículo 1 ao versículo 9. Depois nós temos a própria defesa de Paulo, que vai do versículo 10 ao versículo 21. E por último, uma oportunidade aberta para Paulo, a partir do versículo 22 até o final do capítulo. Em meio a tudo isso, nós vamos ver como a serenidade e a oportunidade estão sempre diante de Paulo, e Paulo consegue aproveitar essas oportunidades. O texto, meus irmãos, como eu falei, divide-se em 3 momentos. E no primeiro momento, meus queridos, nós podemos ver a acusação feita contra Paulo, do versículo 1 ao versículo de número 9, mostrando calúnia e bajulação, ao mesmo tempo que Deus encontra nessas condições também uma forma de ser glorificado. O texto nos diz que se passaram 5 dias. 5 dias foram necessários para que eles se organizassem e viessem. E é interessante ver como eles estavam preocupados com esse julgamento, porque eles tinham a intenção realmente de que Paulo fosse condenado. Mas para isso eles precisavam tirar Paulo da mão do Império Romano, pegar para eles, porque eles aí podiam matá-lo sem muita preocupação. Para isso, vejam quais são as preocupações. Primeiro, o próprio sumo sacerdote em pessoa se dirigiu para Cesareia, versículo número 1. Diz que o sumo sacerdote Ananias foi para Cesareia para esse julgamento. Ele não precisava sair de Jerusalém, mas ele foi pessoalmente. Segundo, foram os anciãos com ele, então a parte do Sinédrio. Dificilmente foi todo, porque nós vimos que na última vez que Paulo falou para o Sinédrio ficou dividido entre fariseus e saduceus, mas ele com certeza levou o grupo que estava de acordo com ele. Terceiro, eles escolheram para si um advogado, alguém que iria falar por eles, um orador.
um homem chamado Tértulo. Tértulo é o diminutivo de Técio, que significa terceiro. Esse homem aqui vai ser o porta-voz do Sinédrio na acusação de Paulo. A forma como ele organiza essa acusação é interessante para nós vermos como existe uma posição ardilosa por parte dos inimigos do Senhor em bajulação e em mentiras. Nesse processo de calúnia e bajulação, meus irmãos, ele faz uma acusação para Paulo em dois estágios. Primeiro momento, bajulando o governador, na tentativa de conseguir a simpatia do governador para que o governador ficasse contra Paulo. No segundo momento, acusando Paulo todas as acusações falsas. Primeiramente, vejamos a bajulação. Lucas faz questão de registrar o discurso de Félix, mostrando que, de alguma forma, parece que Lucas estava presente, anotando as coisas. Mas ele faz questão de ser mais amplo, mostrando como Félix gastou muito tempo bajulando. E nós vamos ver o grande contraste com Paulo, que Paulo não gasta nenhum versículo bajulando Félix. Vejam que ele gasta alguns versículos, versículo 2, e 3 e 4, só para bajular o governador. Primeiro ele diz assim que Teófilo passou a acusá-lo, chamando de excelentíssimo Félix. Isso aqui não é bajulação, isso aqui é um título, então era assim que ele deveria ser chamado também, mas a bajulação vai logo em seguida. Tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene. Ele diz que é Félix o responsável pela paz perene. De maneira nenhuma. Félix, meus irmãos, era um homem baixo, vil, agressivo, era ganancioso. Esse homem mesmo tinha provocado uma série de confusões já tinha invadido com o seu exército, tentado destruir um grupo que vinha lá do Egito, de judeus, que estava tentando formar um grupo de sentimentos, e de alguma forma ele tinha exterminado esse povo. Então ele tinha sempre meios truculentos de resolver. E outra coisa, só tinha 5 anos que Félix estava como governador. Não dá tempo em 5 anos formar paz perene, nem paz, porque Félix nunca vai conseguir produzir paz na Palestina. Inclusive, nós vamos ver no final do texto, do capítulo 24, que Félix foi retirado daqui. E ele foi retirado justamente porque ele não conseguiu manter a paz na Palestina. Então, ele não conseguiria manter a paz. Então, primeiro, paz não existia. Segundo, como ter uma paz perene se ele só tem 5 anos? Como se consegue paz perene em 5 anos? Mentira deslavada. Mas ele está tentando bajular o governador. Essa é a primeira coisa que ele coloca. Segunda, está ainda no versículo número 2. E também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo. A expressão que ele usa de providente é uma expressão forte, porque era só usada no Antigo Testamento para Deus. Então ele praticamente coloca o governador como sendo a mão de Deus, fazendo grandes reformas. Félix não fez grandes reformas, coisíssima nenhuma. Ele trabalhou sempre em prol de si mesmo, da sua própria ganância, buscando suas próprias condições. Não deixou nada muito bem organizado, pelo contrário, deixou a cidade de Jerusalém polvorosa, o que trouxe inclusive a destruição da própria cidade no ano 70 por causa dele. Então ele não fez essas reformas de forma providente. E por último, a gratidão do povo, versículo número 3. Sempre por toda parte isto reconhecemos com toda a gratidão. Mentira de novo, porque o povo não era nem um pouco grato para Félix. Pelo contrário, os judeus tinham raiva de Félix, a ponto de que quando Félix foi deposto, um grupo de judeus foram até Roma para tentar fazer com que Félix fosse condenado à morte. Então eles não amavam Félix, eles não tinham nem um pouco de gratidão. Só quem tinha algum tipo de gratidão para com Félix era quem estava de acordo com o Império Romano, mas o judeu em si não tinha nenhum tipo de gratidão pelo imperador. Ele está mentindo, tá vendo? Mentira é uma ferramenta dos inimigos de Deus, e mentira inclusive para bajulação. Ele sabe que não tem bons argumentos para acusar Paulo, para isso ele vai bajular bajular Félix. Primeiro, trazendo uma grande comitiva, o que fez com que o governador iniciasse logo um processo, abrisse logo o julgamento, uma comitiva onde o próprio sumo sacerdote veio. Segundo, trazendo bajulações. Mas Lucas faz uma coisa interessante aqui. O comentarista chamado William Hendricks vai dizer que Lucas fica registrando o mal, a língua ruim do Tértulo, como se ele falasse um grego ruim. Então Lucas fica mostrando que ele não era um orador bom, pelo contrário, ele era um orador ruim. Então ele é basicamente um bajulador.
Nesse sentido, ele passa então para as acusações no versículo número 4, dizendo que ele não vai gastar muito tempo do governador. Ele começou a ver que o governador ficou entediado com tanta bajulação. Ele disse que vai diretamente passar para a acusação. Mas ele começa essa acusação fazendo um rogo, um pedido de clemência para que seja atendido. Ele sabe que não tem a menor condições de provar o que vai acusar. Então ele fica pedindo, com base no que ele já bajulou, pedindo que o governador atenda, quando ele na verdade não tem nenhum material na mão para poder acusar de forma concreta. Ele faz 3 acusações contra o apóstolo Paulo, estão aí nos versículos de 5 em diante. A primeira acusação está aí no versículo número 5, dizendo que, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste. É interessante ver essa forma como ele coloca aqui. Primeiro, como ele coloca Paulo como se fosse alguém insignificante. Este homem, ele não sequer se refere ao nome de Paulo. Então é como se fosse alguém completamente insignificante. Segundo, chama de peste. Ao chamar de peste, diz que Paulo é uma espécie de doença, de rato, de alguma coisa assim, que se alastra e traz doença por tudo quanto é canto. O que é que ele está acusando Paulo aqui, na verdade? Está acusando Paulo de ser um agitador que promove a dissensão, que acaba com a paz. Veja, ele diz, ele é uma peste que se espalha. Ele diz assim, esse homem é uma peste e promove sedições entre os judeus espaços por todo o mundo. Essa acusação nós já ouvimos lá atrás. Estão dizendo que Paulo está causando divisão por onde quer que passe. Isso é uma coisa perigosa, porque afinal de contas, onde havia alguém que produzia sedições, ele poderia iniciar uma revolta. Essa revolta poderia ter repercussões maiores e o próprio império ter que intervir. Então, geralmente os governadores se acabavam quando isso acontecia. Então, essa é uma acusação muito séria, uma acusação política, inclusive, e que poderia levar, inclusive, à morte. Então, ele está acusando Paulo de ser um agitador. Isso é perigoso. Segunda acusação ainda está aí no versículo número 5, onde ele diz que ele, além de ir por todo o mundo produzindo sedições, também é o principal agitador da seita dos nazarenos. Ele diz que Paulo tem uma seita dos nazarenos e que Paulo é um dos principais agitadores dessa seita. Isso era perigoso porque a religião precisava ser autorizada por Roma. E se Paulo faz parte de uma outra religião que não é autorizada por Roma, Paulo poderia incorrer então num crime de estar se levantando contra a própria Roma. Toda religião tinha que ser autorizada. Ele sendo membro, ou no caso aqui, principal agitador de uma seita dos nazarenos, Paulo corria o risco de ser acusado então de estar pregando uma nova religião e aí inclusive ser morto também. A terceira acusação está aí no versículo número 6, quando diz, o qual também tentou profanar o templo. Essa acusação nós já vimos lá atrás, inclusive é mentirosa, nós vamos ver isso aqui, mas era uma coisa complicada porque Roma tinha entregue nas mãos do Sinédrio o poder para tomar providências caso o seu templo fosse profanado. Então, em outras ocasiões, Roma tinha que assumir os tribunais para condenar alguém à morte. Então, o judeu não podia matar ninguém, mas havia uma exceção. Quando a religião judaica era profanada, quando o templo era profanado, os próprios judeus podiam sentenciar alguém à morte. Então, eles estão dizendo, não é da alçada desse governo, mas na verdade é da alçada do Sinédrio julgar esse homem, porque esse homem profanou o templo. Veja que as 3 acusações são 3 acusações frágeis, nós vamos ver, ele não tem como provar, nenhuma delas, inclusive todas elas são mentirosas, mas ele continua mentindo, contando a história, agora tentando acusar o comandante lá, comandante Lísias, e nessa mentira, ao tentar acusar Lísias, ele está tentando dizer que Lísias tirou deles o direito deles. Então, não é que eles estão pleiteando uma punição para Lísias, mas eles estão dizendo, era nosso direito e o comandante errou, tirando o nosso direito. Como é que eles dizem isso? Eles dizem, nós o prendemos. Não prenderam nada, eles estavam, na verdade, tentando linchar Paulo. Mas olha só, nós o prendemos com a intenção de julgá-lo segundo a nossa lei. Notaram que ele está dizendo que a intenção deles era tomar para si o julgamento, que isso não deveria ter sido envolvido Roma, porque era uma questão de uma lei judaica, mas de repente eles acusam Lísias, o comandante, de ser truculento, versículo 7. Mas ele arrebatou das nossas mãos com grande violência. Gente, quem estava usando de violência eram os judeus. O que Lísias fez foi tomar das mãos dos judeus a Paulo. Notaram como eles invertem a situação? Eles contam uma narrativa completamente distorcida, mentira e calúnia no meio do processo todo. Agora caluniando o próprio Lísias.
Mas é interessante lembrar só um detalhe. Lembra que Lísias contou tudo para Félix. Eu fico imaginando aqui como é que está Félix. Eu disse, foi assim que aconteceu, não é? Na verdade, à medida que eles iam mentindo para Félix, Félix ia dando uns cheques em todas as palavras que Lísias mandou para ele, dizendo, eles estão dizendo isso, mas foi isso, eles estão dizendo isso, mas foi isso. Então, o tempo inteiro eles estavam tentando manipular Félix com mentira, mas lembre-se que Félix já sabe toda a verdade, porque Lísias informou, inclusive, da tramóia tentando matar Paulo lá atrás, da conspirata que eles tiveram. Não só isso, ele diz que Lísias extrapolou o seu poder, não só tomando à força Paulo, como ainda ordenando que os acusadores viessem até Cesareia. Então ele está dizendo como que, veja que o traje, mandar o sumo sacerdote vir até aqui para fazer uma acusação, quando isso aqui nem deveria estar sendo feito, o juiz, esse julgamento nem deveria estar sendo feito, porque isso era um caso da lei judaica. Nesse sentido, ele diz que como não tem como provar, que o governador examine. Não, como assim? Não era eles que tinham que trazer a prova de acusação? Como assim o governador que vai examinar para tomar conhecimento? Eles não podem provar, então eles ficam esperando que o governador tenha preguiça para procurar saber as informações. E no final, o versículo 9 diz que todos os que estavam presentes concordaram veementemente, afirmando que era tudo disso mesmo. Mentiras, meus irmãos, por mais mentiras, calúnias e difamações, bajulação para tentar conseguir as coisas. Esse é o método do mundo. O mundo sempre vai funcionar dessa maneira. Os inimigos do Senhor sempre vão trabalhar nesse mesmo caminho, bajulando e caluniando, mordendo e assoprando. Nesse sentido, queridos, o método de Satanás e o método do mundo para acusar o povo de Deus ainda é a mesma coisa. Continua nos acusando daquilo que nós não fazemos, mentindo e bajulando os outros para que nós sejamos oprimidos. Mas é impressionante, porque mesmo em meio a uma acusação tão ferrenha, em uma situação tão difícil, Deus vai ser glorificado, porque parece que não tem saída, não é? Parece que diante de acusações tão sérias, Paulo vai ser condenado à morte e não vai ter mais saída. Mas Cristo prometeu para Paulo que ele haveria de ir para Roma. Não vai ser dessa vez que Paulo vai ser condenado. Pelo contrário, Deus vai ser glorificado em meio a esse processo. Deus já tinha dito por meio de Jesus Cristo que Paulo tinha glorificado o nome pregando em Jerusalém e que haveria de pregar em Roma também. Chegou a oportunidade de Paulo também pregar. Nesse momento é a hora que Paulo vai dar a sua defesa, versículo número 10. E nessa defesa, meus irmãos, Paulo é muito bem organizado. Paulo não faz como Tértulo, que bajula, que mente, mas Paulo vai, de forma muito serena, organizar o seu argumento e cada uma das acusações vão ser derrubadas com muita propriedade, com muita tranquilidade, com muita serenidade, mostrando como Deus é glorificado, dando sabedoria ao povo de Deus para responder às acusações contra o povo de Deus. Nós não precisamos ficar preocupados com nada, nós precisamos ficar tranquilos, porque Deus está no comando de tudo. Para isso, veja como Paulo argumenta. Primeiramente, a saudação de Paulo, versículo número 10. O Félix manda trazer Paulo para que escute as acusações e em seguida dá a oportunidade. Provavelmente ele ficou muito chateado com a mentirada que os judeus estavam falando e deu a oportunidade para Paulo falar também. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava dizendo era mentira, porque o próprio comandante tinha mandado dizer qual era a verdade. Ele dá então a oportunidade para Paulo falar. E Paulo, meus irmãos, é um orador fantástico, organizado nos argumentos, com excelente grego, então ele vai se explicar muito bem. Primeiro, sua saudação não é bajuladora. Pelo contrário, versículo 10 diz assim, a resposta de Paulo: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto minha vontade para me defender. O que Paulo está dizendo aqui com isso? Paulo não fica elogiando as coisas que Félix fez, não fica dizendo o que ele fez ou deixou de fazer, porque Félix não fez nada. É um homem baixo que subiu por meio de casamentos, então não tem muito elogio para dar. Mas Paulo tem uma coisa que Paulo puxa. Paulo está dizendo, você tem experiência com julgamento. Isso é importante, Paulo está dizendo. Eu me sinto à vontade para me defender, porque eu não estou falando com um amador. E, de fato, Félix não era um amador. Ele já tinha muita experiência com isso. Ele diz, então, se o senhor é um juiz com experiência, então eu me sinto à vontade para usar da palavra agora, porque eu sei que o senhor sabe como julgar. E isso, nós não podemos negar que Paulo estava falando a verdade. Félix tinha experiência em julgamentos e ele sabia como conduzir. É tanto que ele vai saber como conduzir o julgamento, inclusive usando do próprio sistema para fazer a sua própria vontade. Então ele sabia manipular o próprio sistema e as leis
de Roma para seu próprio interesse. Daí então Paulo vem com a primeira das suas defesas. Sua acusação primeira era que ele era um agitador da paz. Versículos 11 a 13, Paulo vai dizer de maneira nenhuma. Pelo contrário, veja aí. Visto poderes verificar que há mais de 12 dias, desde que subi a Jerusalém para adorar, Paulo diz, você pode perguntar para qualquer pessoa que faz nem 12 dias que eu cheguei em Jerusalém. Então Paulo estabelece aí um pouco mais de uma semana, tá vendo? Nem 2 semanas tem direito. Paulo diz, 12 dias é o tempo que eu cheguei em Jerusalém. E o que é que o senhor pode verificar? É só perguntar lá em Jerusalém. Perguntar o seguinte, o que é que eu fui fazer lá? Resposta de Paulo, adorar. Esse era o meu objetivo. Paulo diz, então eu estava adorando. Nesse sentido, o que é que aconteceu? Versículo 12. Não me acharam no templo, discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, seja na sinagoga ou seja nas cidades. Em que momento eles me viram fazendo qualquer coisa? Eles não viram Paulo. Provavelmente por causa da orientação de Tiago com os presbíteros, de que Paulo tivesse cuidado, Paulo se esconde, não mostra a cara. Paulo foi visto no último dia da purificação do voto. Veja, só naquele dia que Paulo foi visto. Paulo não ficou pregando, Paulo não saiu por aí. Paulo disse, vocês não me viram pregando em sinagoga, vocês não me viram pregando na rua, vocês não me viram pregando no templo, vocês não me viram amotinando, juntando gente, não tinha ninguém perto de mim. Paulo está dizendo, como é que eu sou um agitador do mundo todo, se eu passo 12 dias numa cidade e não agito nada? Como é que eu posso ser um agitador se eu passo 12 dias numa cidade e ninguém nem me viu? Ninguém nem me viu. Paulo diz, ninguém me viu. De forma que, versículo 13, Paulo desmascara dizendo, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Eles não podem provar que eu sou um agitador, porque quem fez a agitação não foi Paulo. Quem fez a agitação foram eles quando prenderam Paulo. Eles fizeram uma confusão grande. Paulo nem sequer saiu na rua durante esses dias. Paulo disse, o senhor consegue verificar isso? E era muito fácil verificar isso. Era só saber quantas vezes Paulo foi visto na rua, e Paulo não foi visto nenhuma vez. A segunda acusação, além de Paulo ter sido acusado de ser um agitador, e Paulo diz, como é que eu sou um agitador que não produz agitação nenhuma, que passa 12 dias na cidade e ninguém nem sequer sabe que eu estou lá. Segunda acusação, do versículo 14 em diante, eles acusavam Paulo de ser líder de uma seita dos nazarenos. E é interessante, porque você pode pensar assim, Paulo vai negar. Nesse momento, Paulo não nega. Paulo não nega. Versículo 14 diz, porém, confesso, bonito isso, Paulo agora encontrou uma oportunidade de proclamar a verdade do evangelho também. Paulo vai dizer aqui para eles com todas as letras, eu não sou membro de uma seita, de um grupo afastado, separado. Pelo contrário, eu sou, na verdade, aquele que é o defensor da base do judaísmo. Olha como é que Paulo coloca. Paulo coloca assim, confesso de que, segundo o caminho a que chamam seita, assim sirva a Deus de nossos pais. Vejam, eles chamaram de os nazarenos, porque é uma forma pejorativa. Sempre o povo de Deus vai ter títulos pejorativos. Sempre vão dar títulos pejorativos para o povo de Deus. É uma forma de desqualificar o povo de Deus. E foi isso que aconteceu aqui. Eles estavam dando um título pejorativo, chamando de os nazarenos. E isso trazia uma série de preconceitos por trás, de um povo ignorante, que não sabia o que dizia, que só faziam baderna, coisas desse tipo. Paulo diz, não. Aquilo que eles chamam de seita, na verdade, é o caminho. Essa expressão, meus irmãos, foi como a igreja de Cristo foi conhecida no início. O caminho, porque eles estavam trilhando um passo a passo com Deus. Nesse ponto, Paulo diz, só que esse caminho não é outra coisa senão o verdadeiro caminho, a verdadeira religião. Eu sirvo a Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e escritas nos profetas. Paulo diz, eu me baseio na escritura. Lei e profetas é a Bíblia toda. Ele diz, eu me baseio lá, e nesse sentido de que eu me baseio, eu acredito nas mesmas coisas que eles acreditam também. Paulo diz, então não é outra religião. A fé é a mesma. A fé que foi dada nas Escrituras Sagradas, eu me baseio nas Escrituras Sagradas. Eles estavam desviados, mas Paulo não. Por isso que Paulo diz, o que é que eu creio? Versículo número 15. Tendo esperança em Deus, como também esses já têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como de injustos. Paulo diz, eu creio na ressurreição com base nas Escrituras. Eles também creem. Interessante que Paulo vai mostrar que o grande ponto do Evangelho é a ressurreição.
Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se Cristo ressuscitou, nós temos esperança de ressurreição também. E que no final todos vão ressuscitar. Ressurreição é a base da doutrina cristã. Paulo diz, eu creio como eles. Com base no Antigo Testamento todo, eu creio em ressurreição como eles. Então eu tenho o mesmo caminho que eles. Paulo está dizendo, eu não estou noutra religião. É a mesma religião. É a mesma religião, só que a religião centrada no Messias, no Cristo, com base na ressurreição dele. Ele ressuscitou. Por isso Paulo diz assim, versículo 16, por isso também me esforço por sempre ter consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo diz, eu tenho consciência limpa de que eu não estou criando uma nova religião. Eu tenho consciência limpa de que eu prego a verdade de Deus, a mensagem correta. Não outra mensagem, mas a mensagem correta. Paulo acabou de dizer que ele não é de uma seita dos nazarenos, mas que ele, na verdade, tem uma crença em Cristo e na ressurreição, baseada nas escrituras sagradas do Antigo Testamento. Paulo diz, é uma continuação. Logo, é um grupo atrelado ao judaísmo, autorizado por Roma. Nós não somos um grupo sectário, contrário, que precisa de uma outra autorização. Muito tempo depois é que Roma vai reconhecer que o cristianismo já tinha sido descolado tanto do judaísmo, que era outra coisa. Mas nesse momento, Paulo diz, é continuação. Nesse ponto, meus irmãos, nós precisamos entender que o cristianismo não é uma ruptura. O cristianismo é uma continuação de todo o Antigo Testamento. Não existe uma ruptura entre Antigo e Novo. O cristianismo é uma continuação. É isso que Paulo está dizendo. Eu sou uma continuação das velhas doutrinas, da ressurreição e do próprio Messias. Por isso eu tenho consciência limpa e pura diante de Deus, que o que eu prego não é outra coisa senão a verdade de Cristo no Antigo Testamento. Terceira acusação que era contra Paulo é de que Paulo tinha profanado o templo. Paulo agora vai com todas as letras a se levantar contra isso e acusar inclusive os judeus por causa dessa situação toda. Versículo 17 ele diz assim, depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Depois de pelo menos uns 5 anos, se a gente for contar tempo de permanência real, pelo menos uns 10 anos. Paulo passou por Jerusalém 5 anos atrás, mas ficar em Jerusalém pelo menos uns 10 anos. Paulo diz, faz muito tempo que eu não venho para Jerusalém, e eu estou agora em Jerusalém para fazer o bem. O que eu trouxe? Eu trouxe esmolas e oferendas. Interessante porque só aqui Paulo vai falar sobre aquelas ofertas que ele levantou todos lá nas igrejas gentílicas para trazer para os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. E aí é levantar duas coisas. Primeiro, ofertas, e Paulo levou ofertas para o templo, e a gente vai ver uma referência disso no versículo 18, e esmolas. Paulo diz, eu vim ajudar os irmãos que estavam necessitados. Então Paulo diz, eu vim com boa intenção para Jerusalém. E foi justamente, versículo número 18, Paulo diz, oferecendo ofertas ao Senhor, que os judeus da Ásia me encontraram. E Paulo agora pega no ponto que eles, quem começou tudo isso foram os judeus da Ásia, que estavam lá para a festa de Pentecostes. Paulo diz, eles me reconheceram no templo e criaram essa confusão toda. Quem deveria estar aqui se explicando? Os judeus da Ásia. Mas cadê eles? Cadê eles? Eles foram escondidos. Paulo diz, eles me encontraram purificado no templo. Paulo diz, eu não estava profanando, pelo contrário, eu estava trazendo ofertas para o templo e eu estava purificado. Eu tinha passado por um processo de purificação no templo. Não tinha ajuntamento, versículo 18, não tinha tumulto. Como é que eles não estão aqui? Eles que deveriam estar aqui para me acusar, versículo 19, se eles têm alguma coisa contra mim. Paulo diz, eu estava oferecendo, fazendo ofertas no templo, eu estava nas condições adequadas, passando por todo o processo de purificação no templo, veio um grupo de fora, me pegou, fez a confusão toda e sumiu. Eram eles que deveriam estar aqui. Paulo está dizendo então, em outras palavras, esse negócio de que eu profanei o templo é mentira, porque no final das contas eles não estão aqui para provar que eu coloquei alguém de fora dentro do templo, e eles me encontraram nas condições adequadas para estar dentro do templo. Eu podia estar no templo porque eu passei por todo o processo de purificação. Nesse ponto, versículos 20 e 21, Paulo diz que eles me acusem. Se eles encontrarem iniquidade contra mim, que eles então compareçam perante mim. E eu estive diante do Sinédrio, a única coisa que eu disse foi, estou sendo julgado por causa da ressurreição. E foi exatamente isso que ele estava sendo julgado mesmo. Paulo diz, eu não fiz nada. Na defesa de Paulo, veja que coisa interessante, Paulo, meus irmãos, tem sabedoria de Deus e defende-se derrubando cada um dos argumentos, mas ao mesmo tempo glorificando o nome do Senhor. Veja, ele nega que seja um agitador, ele nega que tenha profanado o templo, mas ele não nega
que segue a Cristo. Nesse momento, ele coloca Cristo nas condições ideais, dizendo: eu tenho a fé verdadeira. Esses homens abdicaram da fé, eles abriram mão da fé. Eu tenho a fé verdadeira. E isso, queridos, faz com que Deus seja glorificado, dando a sua sabedoria. Ele tinha dito isso para os discípulos, que não se preocupavam em se defender, mas que somente abrissem a boca, que o Senhor iria defendê-los pela ação do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Uma defesa bonita, bem organizada, muito bem montada. Paulo derruba cada um dos argumentos desses homens. O que é que resta a Félix fazer? Não tem mais nada para fazer. Porque, afinal de contas, o versículo 22 em diante vai mostrar que Deus tinha providenciado agora uma oportunidade ainda maior de pregação do Evangelho. E veja que bonito, meus irmãos, em uma situação tão difícil como essa, Deus providencia para que haja serenidade e oportunidade no meio de todo esse processo. Paulo não fica desesperado, defende-se de forma adequada e aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho, e surge agora essa oportunidade de forma muito mais veemente a partir do versículo 22. Porque agora essa oportunidade vai se apresentar, meus irmãos, para que Paulo possa pregar. Versículo 22 diz uma coisa interessante, que Félix conhecia acuradamente as coisas com relação ao caminho. Diz já o texto que Félix conhecia. Como é que Félix conhecia? Provavelmente por causa dos irmãos que moravam em Cesareia, que pregavam por ali. E é o que tudo indica, o próprio Félix já sabia sobre o Evangelho lá na região de Cesareia. Então ele já conhecia a doutrina. Pelo menos conhecia algumas coisas, para a ponto de ele ser chamado de conhecedor acurado do assunto. É claro que ele vai procurar saber mais coisas, mas é isso a grande ponto, é a grande oportunidade. Deus despertou para que Félix tivesse interesse em conhecer mais, e a pregação do Evangelho pudesse ser feita novamente. Por isso, o que é que ele armou? Ele conhecia muito bem as leis romanas, então ele organizou dizendo: então, vocês estão dizendo que o problema é Lísias, vamos esperar que Lísias venha para dar a sua opinião. Versículo número 22. Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Ele está dizendo: deixa o comandante vir. Em outras palavras, não vai vir. Não está mais nem preocupado. Ele simplesmente suspendeu o julgamento por tempo indeterminado. Quando Lísias vier, eu continuo o julgamento. Ele, em outras palavras, está dizendo: voltem para casa, isso aqui não vai ser resolvido com vocês, vai ser diferente. E aí então surge uma oportunidade, porque o texto nos diz que ele manda manter Paulo detido. Lembra, ele está numa fortaleza, versículo de número 35 do capítulo 23, diz que ele ficou detido no pretório, que era uma espécie da casa do próprio governador. Então ele mantém preso num lugar bom. Além disso, o texto diz que ele teve indulgência para com Paulo e permitido que Paulo fosse servido pelos amigos. Então Paulo ficou meio que hospedado numa prisão domiciliar, com muito conforto, inclusive, dentro da casa do próprio governador. E o governador tem uma intenção interessante, porque ele era casado com uma mulher chamada Drusila. E Drusila era judia, e ela ficou curiosa para conhecer um pouco mais sobre a fé do caminho. Ela então induz Félix para conversar sobre o assunto, porque o texto dá a entender isso no versículo 24. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo. Então parece que é ela que induziu Félix para chamar Paulo para ouvir, porque queria saber a respeito da fé em Jesus Cristo. Uma judia que queria saber mais sobre a fé em Jesus Cristo. Mas a vida deles, meus irmãos, era uma vida complicada. Na verdade, era o terceiro casamento de Drusila. Esse casamento não era lícito. Ela tinha sido prometida para um rei primeiro, mas esse outro se recusou a ser circuncidado, então ela não pôde casar. Você foi prometida para o outro aceitou circuncidar-se, mas o Félix conseguiu driblá-la e tomou ela para si para um casamento. Então foi aquela confusão, já era o terceiro marido dela então. E sem falar nos que Félix já teve, ele subiu na vida se casando com mulheres importantes. Então era uma relação muito parecida com a de Herodes. Lembram lá atrás, onde João Batista denunciava? E eles então têm uma curiosidade, basicamente uma curiosidade com relação à fé, o que crê. E eles chamam Paulo para pregar para eles. Mas, meus irmãos, isso mostrou uma coisa interessante, que Deus abre uma oportunidade para pregar, mas essa oportunidade não pode ser desperdiçada. E Paulo vai pregar do jeito que tem que ser pregado. Você pode pensar assim: Paulo depende de Félix para ser solto. Paulo não vai pregar de forma dura para Félix.
De jeito nenhum. O texto diz que eles chamaram Paulo para ouvi-lo, e no versículo 25 diz o assunto de Paulo, dissertando Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Eita, que foi uma lapada. Primeiro, dissertando acerca da justiça, do que é certo. Do que é certo. E a vida deles não era certa, nem de Félix, nem da Drusila. Vida ruim, vida produzida, construída em cima da malícia, vida construída em cima do adultério. Do mesmo jeito de Herodes lá atrás, Paulo bate em cima deles e diz: é preciso ter uma vida correta. E que a lei de Deus comanda. E Drusila, como judia, sabia da lei e ela sabia que estava completamente errada. Casada com um gentil, com interesses, num casamento todo torto, que não deveria ter existido. Ele diz, primeiro, pela justiça, Paulo está condenando. Veja que se inverte a coisa. O juiz está sendo julgado pelo réu. Paulo agora é o juiz de Félix. Está dizendo, à luz da palavra, vocês estão errados. A justiça está sendo corrompida. Segundo, domínio próprio, que eles não tinham. Eles tinham se perdido em meio aos seus desejos. Paulo diz, a necessidade do domínio próprio. Mas o que mais assustador é o final, juízo vindouro. Paulo diz que Félix, que era o juiz de Roma, haveria de comparecer diante do juízo de Jesus Cristo. Iria prestar contas da vida que tinha, uma vida agressiva, uma vida gananciosa, uma vida imoral, e que ele haveria de prestar contas para Deus. Meus irmãos, é óbvio que essa mensagem assustou Félix. O texto diz que ele ficou com medo. É claro que ele ia ficar com medo. Mas a mensagem do Evangelho é para isso mesmo. Ela é apresentada para que as pessoas tenham medo e corram para Cristo. Porque Cristo é a única solução. As pessoas não terem medo é a pior coisa que pode acontecer. O Evangelho é pregado para que as pessoas saibam para onde elas estão caminhando e elas possam tomar uma decisão. Não pregar isso é permitir que as pessoas se continuem caminhando em direção ao inferno, sem considerar para onde elas estão indo. Félix ficou com medo, mas ao invés de se converter, meus irmãos, o texto nos diz que ele mandou Paulo se retirar, disse que quando tivesse um tempo ia ouvir Paulo, que aquele momento não era correto, ele estava morrendo de medo. E a partir de agora ele passa somente a conversar com Paulo sobre a fé, mas não há conversão nele. O texto diz que ele ficava chamando Paulo o tempo todo para conversar, mas ele tinha uma segunda intenção. Ele sabia que Paulo tinha trazido oferendas e esmolas. Ele pressupôs que Paulo ou as pessoas próximas a Paulo tinham dinheiro. Ele estava esperando uma propina e, na verdade, Paulo não pagou a propina, de forma que passaram-se 2 anos, versículo 27, nesse negócio. Paulo preso no pretório, e indo e vindo para conversar com Félix, e Félix esperando que Paulo soltasse uma bola para ele, e Paulo não solta. Mas Deus foi providente, que no final do versículo 27 diz que Félix foi trocado. O que aconteceu é que houve uma revolta lá, dentro da região de Cesareia mesmo, e ele mandou o exército que exterminou tudo quanto é judeu, e saquearam casas. Isso trouxe uma revolta dentro de Israel todo, em especial em Jerusalém. Essa revolta vai ser tão grande a ponto que ele vai ser substituído, vai ser levado para Roma. Nero quase mata Félix. A sorte foi que o irmão de Félix era muito influente, conseguiu salvar a Félix, mas quem vai substituí-lo é um homem chamado Pórcio Festo, que não vai resolver o problema. Inclusive Jerusalém vai ser destruída logo em seguida por conta de Félix, que não mantinha a paz, essa paz perene que Tértulo tinha falado, mas que Festo não conseguiu manter. Ele queria uma propina, um homem ganancioso, que ao invés de abraçar o evangelho, esse homem na verdade recusou o evangelho em nome de ganância. Você pode dizer, pastor, mas não se converteu ninguém, mas Deus foi glorificado por meio da pregação da sua palavra. Paulo não perdeu a oportunidade. Paulo se manteve sereno para se defender e não perdeu a oportunidade na hora de pregar. E essa eu creio que são as 2 grandes lições que nós temos aqui para aprender. Meus irmãos, o mundo vai sempre ser bajulador e acusador falso contra o povo de Deus. Vai sempre haver, meus irmãos, por parte do mundo, uma acusação fraudulenta contra o povo de Deus. Vai sempre haver uma calúnia contra o povo de Deus. Eles vão sempre usar de bajulação para tentar condenar o povo de Deus. O que é que resta para o povo de Deus? A tranquilidade de saber que Deus está fazendo tudo para a sua glória. Se é da vontade de Deus a condenação, que ele seja glorificado na condenação. Se é da vontade de Deus a salvação, a retirada daquela situação, que Deus seja glorificado. O grande prazer do povo de Deus é saber que eles estão contribuindo para a glória de Deus.
E essa serenidade dá para Paulo as condições de se defender sem nenhuma pressão, a ponto de reafirmar a sua fé em Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos. Ele reafirma a sua fé dizendo: isso não é errado, é assim mesmo, é isso que eu creio, é assim que funciona. Porque Paulo não está preocupado em fugir das situações, Paulo está preocupado em glorificar a Deus. Eu creio que essa é a primeira lição, a serenidade que nós precisamos ter, por sabermos que na vida Deus tem que ser glorificado, mesmo que as coisas não saiam do jeito que a gente espera. Nós precisamos ter isso em nossas mentes, meus irmãos, viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não é que Deus faça as coisas do jeito que eu quero, mas viver para a glória de Deus é colocar a vida nas mãos do Senhor e descansar, sabendo que não importa como termine as coisas para mim, sempre devem terminar Deus sendo glorificado. Se é para morrer, que Deus seja glorificado com minha morte. Se é para viver, que Deus seja glorificado na minha morte. Isso dá uma serenidade para lidar com os problemas da vida. Nós não estamos preocupados com as consequências, desde que a única consequência seja válida: Cristo ser glorificado. Viver para a glória do Senhor nos dá serenidade. Mas viver para a glória do Senhor também nos faz aproveitar as oportunidades. Não importa se a vida de Paulo está tumultuada, se Paulo está em meio a uma pressão muito grande, não importa se Paulo está em meio a um julgamento de um juiz corrupto que está tentando tomar dinheiro dele 2 anos seguidos, e Paulo não deu nenhum tostão para esse Félix. Se ele tivesse soltado uma bolinha para Félix, ele tinha escapado, tinha ido embora, mas Paulo não é corrupto. Paulo aproveita para pregar o evangelho. Félix se converteu? Não, mas a oportunidade foi abraçada. Todo momento difícil da vida é um momento para aproveitar a oportunidade. Se Deus nos coloca, meus irmãos, em meio ao leito de hospital, é uma oportunidade para pregar o evangelho. Se o Senhor nos coloca numa prisão, é um meio de pregar o evangelho. Se o Senhor nos retira tudo, não importa onde nós estejamos, pregar o evangelho é o nosso alvo, para que Deus seja glorificado com as nossas vidas. Aproveitar a oportunidade para pregar o evangelho. É isso que Paulo nos ensina aqui. É isso que o Senhor deseja de nós. A vida às vezes vai trazer momentos complicados, difíceis, é bem verdade. Mas nós temos, meus irmãos, que ter muito claramente na mente que nós vivemos para glorificar a Deus. Porque Deus vive para buscar a sua própria glória e nós vivemos para glorificar. Mas se nós vivemos para glorificar, nós teremos serenidade para enfrentar as lutas, esperando que só Deus seja glorificado, independente dos resultados. Nós estaremos atentos às oportunidades para glorificar a Deus com a pregação do evangelho, mesmo que as coisas estejam completamente um caos. Vamos pedir por isso? Oremos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por nos mostrar que nosso grande alvo é glorificar o Teu nome. O que vai acontecer conosco não faz a menor diferença, Senhor, contanto que o Senhor seja glorificado naquilo que acontecer conosco. Por isso, meu Deus, nos dá a serenidade para enfrentar as lutas, perseguições da vida, com a serenidade de que, se o Senhor é para ser glorificado, quer morramos, quer vivamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a aproveitarmos as oportunidades, que em momento algum venhamos a nos envergonhar e nos esquecer de proclamar a Tua verdade, para que possamos glorificar o Senhor também com nossa voz. Ajuda-nos, ó meu Deus, nesse sentido. Redireciona os nossos corações para a Tua glória. Nós assim te rogamos no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Deus os abençoe ricamente. É muito bom ter vocês aqui conosco. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve em nosso canal, aciona as notificações. Se você já é inscrito, não se esquece. Curte, compartilha e comenta. Assim nós conseguimos mostrar para a plataforma que nossos vídeos têm relevância e esse evangelho vai poder chegar na mão de outras pessoas também. Se você tem interesse, nós temos aqui no nosso canal, na playlist, vários livros. Você pode estudar livros inteiros da Bíblia com nossa companhia. Então você é o nosso convidado. Se você é aqui de Recife, nós convidamos você a estar conosco na Igreja Presbiteriana do Largo da Paz. Todo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos culto, seguido de escola dominical. 6 horas da noite, nós temos culto novamente. Tá bom? Você é nosso convidado. Nós ficamos por aqui. Voltamos próxima quinta, caminhando pelas Escrituras. Até lá. Tchau, tchau.